paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional. O devocional do mês de agosto, hoje, dia 9 de agosto de 2026. E o tema do nosso devocional é: não é o que você quer, é o que você precisa. Qual é o tema, irmã Aline? Irmã Aline, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Você que vai me assistir, não é o que você quer, é o que você precisa. E a nossa referência, ela se encontra lá no livro de Gênesis 29, 20, que fala: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Olha só. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos poucos dias, pelo que muito lhe amava. Olha só. A gente tá vendo a história aqui de quem? De Jacó, né? Que ele queria muito casar, né? Com a Raquel. E o Labão, né? O seu tio Labão, ele fez uma proposta para ele, né? Você vai trabalhar 7 anos e eu dou ela para você. E ele trabalhou com todo entusiasmo, trabalhou com toda determinação. Mas quando chegou a data do compromisso, o seu tio o enganou terrivelmente. O seu tio o enganou, né? E ao invés de dar a filha a Raquel, ao invés de dar a Raquel a Jacó, ele deu a Lia, né? Não era o que Jacó queria, jamais ele queria, mas era o que ele precisava, era o que ele necessitava naquele momento. Peraí, irmã Aline, como assim necessitava? Ele gostava de Raquel, ele queria Raquel. Mas se a gente for olhar lá atrás, né? Ele trapaceou com seu irmão. Ele enganou seu pai, roubando, né, a primogenitura do seu irmão. Ele trapaceou, ele enganou, usou de engano com seu irmão. E quando ele estava fugindo, que ele foi para casa do seu tio, ele achou que tudo estaria fácil, né? Que tudo estaria nota 10, porque ele já tinha fugido, seu irmão não ia conseguir pegar para matar. Mas mal sabia ele que ali começaria o acerto de conta e começaria a acontecer na vida dele o que ele fez com o próximo. E o nosso devocional fala: Jacó recebeu de Labão não o que ele queria, mas o que ele precisava. Deus, em sua sabedoria, usa pessoas, circunstâncias e até decepções para moldar o nosso caráter. Olha só. Jacó estava acostumado a enganar o povo, Jacó estava acostumado a enganar seu irmão, né? A trapacear com seu irmão. E quem sabe ele acharia que seria sempre assim. Mas até ele se deparar com um ser humano terrível para enganação, um ser humano que ele não chegava nem aos pés dele para trapacear, que era o seu tio, o Labão, né? Ia virar seu sogro. E o que foi que aconteceu? No momento que ele se sentiu enganado, no momento que ele se sentiu mesmo revoltado, né? Quem sabe ele pensou: mas você não poderia ter feito isso, porque eu dei minha palavra, eu cumpri, eu trabalhei. Mas ele não poderia ter feito isso. Então, só porque ele estava passando por aquela situação, estava errado. Mas o que ele fez com o irmão dele, o que ele fez agindo de má fé com o pai dele e com o irmão dele, não foi errado. Né? Mesmo ele, porque ele teve apoio da mãe. Pois é. Só porque ele teve apoio da mãe para fazer algo errado, ele achou que estava certo, que não tinha consequência nenhuma. Mas quando o jogo virou, quando a vítima começou a ser ele achou que não era certo, ele achou que era errado, né?
E muitas das vezes com nós não é diferente. A gente age de má fé com os outros, a gente age de mentira com os outros, de falsidade com os outros. Quando as pessoas vêm agir da mesma forma com a gente começa a julgar as pessoas, começa a falar aquilo, ah não, porque fulano é desse jeito, mas tu não agiu da mesma forma com ele, não? Será que agora não é o que eu e você precisamos para Deus moldar o nosso caráter, ter uma pessoa poder agir pior do que você fez? E porque muitas das vezes só reclamamos, falamos, Senhor, mas como essa pessoa teve coragem? E lá atrás, o que foi que você teve coragem de fazer com os outros? Às vezes a recompensa má ou boa não vem da mesma pessoa, mas vem aí do mundo. O mundo tá aí para ensinar, né? E aqui fala que muitas vezes só entendemos nossas falhas quando alguém nos confronta. Enquanto não temos ninguém para nos confrontar, para mostrar pra gente ali que também faz coisa pior e que não é só a gente que é os espertinhos, enquanto não temos essa pessoa, a gente se sente por cima. Mas no momento que Deus permite alguém confrontar você, você entende, eu tenho que parar. Eu tenho que parar e pedir a Deus para moldar o meu caráter, que desse jeito eu não vou chegar a lugar bom, só vou para a ruína. E aqui fala, é fácil revidar algo, mas quando nossos erros são mostrados, é difícil para nós entender, né? Até que sejamos feridos da mesma maneira, né? E é como a gente já falou aqui, a gente muitas das vezes falar algo, uma pessoa machuca a pessoa. Mas pra gente, nada, fulano é fresco, qualquer coisinha ele se machuca. Mas quando é a palavra dos outros que te atinge, que me atinge, aquela palavra que é pequenininha desse jeito, começa a ser uma pedrona. Começa a ser algo que nos maltrata, que sangra. Mas se for da parte da irmã Aline, se eu lançar esse marca-texto no meu próximo, vou achar besteira, vou achar que ele é cheio de mimimi, que ele não aguenta nada. Mas se o ser humano, se vir uma pessoa lançar pra mim esse enfeite aqui, que não dói nada, que é de borracha, e lançar, pra mim lançou uma pedra, né? Então, devemos parar com essas atitudes de achar que só a barriga só dói quando é a nossa que está doendo. Mas a barriga do próximo não dói igual a nossa, não. É porque eu sinto coisa pior. Fulano não, pelo amor de Deus. Se é fulano que tá passando, não é a mínima coisa. Quem sabe, né? E aqui fala, não é o que você quer, é o que você precisa. Naquele momento ali, o que Jacó precisava era daquela lição de moral. O que Jacó precisava era daquela situação, né? E ele teve que trabalhar mais outro tempo se ele queria conseguir a sua esposa verdadeira, a sua esposa amada. Mas através da convivência com Lia, através da vida dela, Jacó viu como era a transformação na vida dele. Deus começou a moldar ele. E aqui fala também que mas o Senhor ansiava por ensinar a Jacó que nem sempre recebemos o que desejamos e sim o que precisamos. O que Deus tinha para a vida dele naquele momento não era Raquel, era Lia. O propósito que Deus tinha naquele momento para moldar o caráter de Jacó não era Raquel, era Lia, né? E às vezes pedimos algo ao Senhor, Deus, eu quero aquela melhor blusa de frio, né? Eu quero aquela melhor blusa de frio, aquela bem cara. Aí Deus usa uma irmã com uma blusinha simples, sem ser de marca, e nos abençoa. Aí quem sabe você olha assim e fala, ah Senhor, não é o que eu queria. Não é o que queria, mas era o que você necessitava para aquecer do frio. Às vezes queremos comer uma lasanha, queremos comer uma pizza, queremos comer uma picanha, queremos comer uma comida bem chique e não temos condição. E tá ali o arroz e o feijão. Ah, mas eu não queria comer isso. Não é o que você quer comer, é o que você necessita no momento, é o que você tem no momento, é o que você precisa, é o que o Senhor está nos dando, né?
Até isso na forma de amizade. Às vezes a gente quer porque quer ser amigo de fulano, quer porque quer se aproximar de outras pessoas. E o Senhor está falando, não é, você não precisa daquilo agora. Você necessita da companhia de tal pessoa. Ah, mas eu não quero não, Senhor. Mas é o propósito que eu tenho na tua vida, é essa pessoa. Quem sabe depois, quando você estiver preparado, eu te aproximo de outros. Mas agora, no momento, eu preciso que você esteja perto de fulano. Eu preciso que você se aproxime dele, né? E aqui fala também, Jacó se apaixonou à primeira vista por Raquel e trabalhou 7 anos por elas, né? Por ela. No entanto, na noite, né? Ele foi enganado, né? Aí fala, naquele momento ele teve início de muitos tratamentos que Deus teria na sua vida. Ali foi o primeiro tratamento que Deus já começou na vida dele. E Lia, apesar de ser rejeitada, permaneceu firme. E Deus, de seus filhos veio a linhagem de Cristo, né? E Raquel era bela, mas lidava com questões complexas. Por exemplo, ela escondeu ídolos da sua família. E ao conceber seu último filho, deu-lhe o nome filho da tristeza, que Jacó trocou mais tarde por Benjamim. Lia era uma menina temente, apesar de ser rejeitada, apesar de ser considerada feia por sua própria irmã Raquel, apesar de seu pai olhar para ela e não ver formosura, achar que ninguém ia querer ela para casar, achar que ela não daria uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa. E Raquel, por ter todas essas qualidades perfeita, linda, maravilhosa, mas era uma pessoa que não vivia totalmente centrada na palavra do Senhor. Escondia ídolos, né, para quem sabe pensar que estava honrando e ganhar algo em troca. Mas Raquel, ela continuou firme, ela não mudou os seus propósitos, ela continuou firme naquilo que ela sabia, quem era o Deus que ela queria servir. Ela não mudou seus questionamentos, ela não mudou suas atitudes por causa do pai que ela teve, por causa da irmã que ela teve, não. Ela continuou firme. E aqui no final fala, isso nos ensina que nem sempre, mulheres e varão que vão me assistir também, nem sempre temos aquilo que desejamos. Mas às vezes Deus coloca aquilo que necessitamos para cumprir o propósito e para cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Às vezes Deus nos entrega, colocando aqui como Lia e Raquel, nos entrega a Lia, porque é exatamente isso que transforma o nosso caráter e nos ensinará o plano divino, né? Então não vamos questionar o que o Senhor está nos dando. Às vezes não é aquilo que você está pedindo, mas é o que você precisa naquele momento, né? O que você necessita é ser transformado pelo Senhor. O que você necessita é ter seu caráter mudado. O que a irmã Aline precisa é uma vida de oração, é uma vida de estudo na palavra. E às vezes eu quero me aproximar de pessoas que só vivem se aparecendo, de pessoas que só andam belas, maravilhosas, usam máscara 24 horas, é uma boa aparência. E eu olho quantas das vezes eu posso até pensar, mas eu queria tanto me aproximar dessa pessoa. E o Senhor está falando para mim, eu não quero entender, está falando para você e você não quer entender. Não é isso que você precisa. Você até quer, mas não é isso que você precisa para a tua vida. Talvez o que você quer nesse momento vai servir para a tua destruição no futuro. Mas o que eu tenho para a tua vida é o que você precisa, Aline. O Senhor falando, é o que eu quero para a tua vida. Muitas das vezes não queremos o que o Senhor tem para nós, mas nós sabemos que o que o Senhor tem a nos entregar é aquilo que eu e você precisamos. Quantas das vezes deixamos o que precisamos para ir procurar o que queremos, né? Não é aquilo que queremos, mas é o que precisa. Você precisa disso aí agora? Não. Né? Quantas mães, quando eu trabalhava em papelaria, ia lá com os filhos para comprar algo e no momento o filho falava, ah mãe, eu quero essa mochila, eu quero isso, eu quero aquilo outro. A mãe olhava para a cara deles e falava, é o que você precisa? O que é que a gente veio comprar? O que é que você precisa? Ah, eu preciso do caderno e preciso da canetinha. Então você vai levar o que você precisa agora.
né? E os filhos ficavam fora, que olhavam uma coisa, olhavam a outra. Mãe, epa, foco, ó, é o que você precisa. Você não precisa de uma mochila nova agora, porque você já tem a sua mochila. Então te aquieta aí, coloca o pé no freio, porque você vai levar o que você precisa. E nesta manhã eu quero deixar a pergunta para mim e para você: o que estamos precisando? Será que estamos deixando o que precisamos de lado e estamos correndo atrás e pedindo a Deus aquilo que nós queremos? Aí quando o Senhor dá aquilo que precisamos, a gente ainda é egoísta e fala: mas Deus não me deu aquilo que eu queria. Não, Deus não vai dar aquilo que eu e você queremos, Ele vai dar o que nós necessitamos. Estamos pedindo ao Senhor algo que eu quero. Eu quero, porque eu acho bonito. Mas será que o que você acha bonito é o que você precisa para aquele momento? Vamos rever tudo o que pedimos ao Senhor, vamos rever tudo o que estamos clamando ao Senhor, né? Porque, como a gente sabe, do jeito que Jacó queria, não foi do jeito dele, mas foi do jeito do Senhor, foi do jeito que ele precisava ser moldado o caráter dele. O que vai precisar acontecer para eu e você encarar e dizer: não é do jeito que eu preciso, não é do jeito que eu quero, é do jeito que eu preciso, e aceitar com alegria, né? E vamos lembrar sempre: haja com justiça com o teu próximo. Jacó aprendeu aqui, ele sendo sabotado pelo seu tio, ele aprendeu que o que ele fez com o irmão lá no passado não foi agradável. Então, será que vai precisar Deus usar alguém, Deus permitir que alguém faça a mesma coisa que você tem feito com o teu próximo, se você está agindo errado? Ou antes vamos parar, vamos analisar, pedir perdão a Deus e começar a agir certo? Mais uma vez eu encerro esse devocional te falando: não é o que eu quero, é o que eu preciso. O Senhor não vai me dar tudo o que eu quero, mas o Senhor vai me dar o que eu necessito para prosseguir. Peça ao Senhor: Pai, me dá aquilo que eu necessito. Me dá aquilo que eu necessito, porque eu sei que é melhor para minha vida do que aquilo que eu quero, né? Muitas das vezes queremos algo por inveja, por ciúme dos outros, mas quando pedimos a Deus algo que necessitamos, é que necessitamos de verdade. Se estamos com sede, não peça ao Senhor que te dê uma garrafa linda, maravilhosa, não. Peça ao Senhor que te conceda só aquele copo de água por enquanto, que é o que você precisa. Depois que você saciar a tua sede, Deus vai te capacitar para você conseguir essa garrafa maravilhosa que você quer. Mas no momento o que eu preciso não é de uma garrafa maravilhosa, eu preciso do que vem dentro da garrafa, é a água. O que é que a garrafa serve para colocar? A água. Então eu necessito da água, Pai, me dá água. Não importa se é em um copo simples, mas eu quero essa água para saciar a minha sede. Não importa quem Deus vai usar para falar com você. Não escolha os vasos que Deus vai usar. Fale: Senhor, eu necessito ouvir a tua voz, eu necessito sentir a tua presença, eu preciso de alguém para confirmar algo. Não escolha quem o Senhor quer, quem você quer que o Senhor use, não. Que o Senhor não é subordinado por a minha e a tua vontade, não. Mas o Senhor usa aquele que Ele quer para falar conosco. E como Ele fez com Jacó, Ele vai deixar bem claro pra gente: não é o que você quer, é o que você precisa, é o que você necessita para prosseguir. Que Deus te abençoe poderosamente e um ótimo dia debaixo da proteção do Senhor Jesus.